Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar num material fascinante, talvez um pouco diferente, a primeira carta de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um clássico, né? Exato. E, para quem talvez não conheça, a premissa é genial. Um diabo mais velho, fitafuso, escreve cartas para o sobrinho aprendiz, o Vermebile. O objetivo? Ensinar como levar um humano, que eles chamam de paciente, para longe do inimigo, que é Deus. Uma perspectiva totalmente invertida sobre tentação e psicologia humana. Justamente. E a nossa missão aqui hoje é destrinchar as táticas que o Fitafuso apresenta logo nessa primeira carta. Principalmente como ele sugere minar a fé e, olha que interessante, a própria razão, o pensamento lógico. É uma forma de ver nossas vulnerabilidades por um ângulo bem peculiar, digamos. Lewis força a gente a pensar na tentação não como algo abstrato, mas como táticas, como um jogo psicológico mesmo. Vamos então dar uma sacada nessa visão provocadora do Lewis? Ele já começa, com uma afirmação que pode parecer estranha. Sim, ele diz pro Vermenable que a argumentação, o debate lógico, sabe, perdeu força como ferramenta para afastar o humano de Deus. Ele descreve um passado onde, supostamente, as pessoas eram mais guiadas pela razão, por provas. Ele fala que antigamente as pessoas podiam mudar de ideia, de vida, por causa de um argumento bem feito, mas que hoje a coisa é diferente. Exato. Ele diz que o humano moderno cresce com, uma dezena de filosofias incompatíveis na cabeça. Fragmentos de ideias, coisas que a gente pega da mídia, da escola, de conversas, muitas vezes contraditórias, convivendo ali. E isso muda tudo, segundo ele. Muda como as ideias são recebidas. A pergunta não é mais, isso é verdade ou mentira? Não mais. A pergunta vira outra coisa. As ideias passam a ser classificadas por rótulos, quase como categorias estéticas ou de utilidade. Como assim? Que tipo de rótulos? Uma ideia não é mais verdadeira. Ela é acadêmica, ou prática, ou ultrapassada, antiquada, ou então contemporânea, progressista. O valor dela não está mais na correspondência com a realidade, mas se ela parece útil ou moderna, ou se encaixa numa certa tribo, sabe? Entendi. A embalagem fica mais importante que o produto. Exatamente. E aí entra a arma favorita de Fitafuso para os tempos modernos, o jargão. Nossa, aqui a coisa fica realmente astuta. Ele basicamente diz para o Vermebile, olha, não perde tempo tentando provar que o materialismo é verdadeiro. Isso. Esquece a prova. Mas então, como convencer sem apelar para a verdade? Qual é a estratégia? O conselho é direto. Faça o paciente pensar que o materialismo é algo sólido, ou óbvio, ou audaz, que é, enfim, a filosofia do futuro. A tática é apelar para a vaidade, para o desejo de parecer atual, de estar por dentro, de ser corajoso intelectualmente. Ah, claro, ninguém quer ser visto como, antiquado, ingênuo. Pois é. O jargão vira um atalho. Você não precisa entender a fundo. Basta adotar o rótulo que te faz parecer bem na fita. E é bom lembrar, Lewis escreveu isso durante a Segunda Guerra. A propaganda política da época estava mostrando exatamente esse poder dos slogans, dos rótulos, sobre a razão. Verdade. Essa conexão com a época é importante. A manipulação da percepção estava com tudo. Mas essa ideia de evitar argumentação, ela também sugere que Fitafuso tem um certo medo da razão humana, não? Com certeza. E esse é o próximo passo lógico da estratégia dele. Se argumentar pode dar errado, pode até ser contraproducente, porque, no processo de argumentar, você pode acabar fazendo o paciente pensar de verdade. O que é perigoso para eles. Exato. Fitafuso alerta, despertar a razão a entrar no campo do inimigo. O raciocínio, mesmo que a pessoa não seja um gênio, ainda pode levar a conclusões indesejadas para o lado deles. Faz sentido dentro da lógica torta dele. Ok, se a razão é um risco, qual a alternativa segura que ele propõe? Como manter o paciente longe dessas reflexões perigosas? A estratégia é manter a atenção dele fixa no que Fitafuso chama de fluxo de experiências sensoriais imediatas, ou seja, basicamente, distrair.
Distrair com o aqui e agora, com o trivial, o cotidiano, o barulho da rua, a próxima refeição, a conta para pagar. E a instrução-chave é: ensine o paciente a chamar esse fluxo todo de vida real. Vida real. Nossa. E o mais importante, impeça ele a todo custo de parar e perguntar: peraí, mas o que significa real, afinal? É sutil, mas que inversão poderosa. O que a gente normalmente veria como superficial, a preocupação imediata ou sensorial, é elevado à categoria máxima de realidade. Isso, e as grandes questões, né, propósito, verdade, sentido, essas ficam relegadas ao campo do irreal, do abstrato. Talvez até do ridículo. Ele aposta muito na nossa tendência de nos apegarmos ao que é tangível, né? Ao familiar. Danas. Ele explora esse nosso conforto com o conhecido, com a rotina. A rotina vira um escudo contra o desconforto das perguntas difíceis. A vida real, nesse sentido manipulado, vira quase uma desculpa para não pensar. Mas aí eu fico pensando, será que essa vida real, o dia a dia, é só distração? Mesmo as coisas banais, sei lá, ver uma coisa bonita na rua, um gesto legal de alguém, até uma dificuldade, isso não pode às vezes despertar justamente o contrário? Uma reflexão mais profunda? Excelente ponto. E Fitafuso meio que implicitamente sabe desse risco. A estratégia não é só jogar o paciente no mundo, é curar a experiência dele do mundo. É direcionar a atenção para os aspectos mais repetitivos, mais previsíveis, talvez até entorpecentes da rotina. Ah, entendi. É valorizar a pressa, a ocupação constante, o barulho, em detrimento dos momentos de silêncio, de contemplação ou de conexão real que o próprio cotidiano poderia oferecer. A vida real de Fitafuso é uma versão, editada, sabe? Superficializada. Uma manipulação da atenção dentro do próprio dia a dia. E para mostrar como isso funciona, ele conta aquela história, né? Bem gráfica, do paciente ateu. Sim, é quase um estudo de caso perfeito. O paciente estava lendo, lá no Museu Britânico, um lugar, ironicamente, para pensar, né? E começou a ter dúvidas. Dúvidas sobre o próprio ateísmo. Uma ideia incômoda, uma possibilidade espiritual. O inimigo agindo, como ele diz. Exato. E Fitafuso percebe que anos de trabalho para manter aquele cara no ateísmo estavam por um fio. E qual foi a jogada dele? Ele não tentou refutar a dúvida com argumentos, né? De jeito nenhum. Seria arriscadíssimo. Argumentar podia validar a importância da questão na cabeça do paciente. Em vez disso, ele usa a tática da distração mundana. No nível mais básico possível. Que foi? Ele simplesmente planta na mente do paciente a ideia. Tá na hora de almoçar. Só isso. Parece bobo. Mas segundo Fitafuso, funcionou como mágica. O paciente sentiu um alívio. Ah, depois do almoço eu penso nisso. Adiar já é um conforto, né? E o golpe final veio quando ele saiu do museu. O que aconteceu lá fora? O confronto com a tal vida real editada por Fitafuso. A visão de um menino vendendo jornal na esquina, o barulho de um ônibus específico, o número 73, passando. Detalhes banais, familiares, sensoriais. E isso bastou. Bastou. Aquela imersão no fluxo do cotidiano foi suficiente para convencer o paciente, lá dentro dele, que aquelas ideias estranhas que ele teve lá no silêncio do museu, aquilo não podia ser verdade. O peso do óbvio, do tangível, esmagou a reflexão. É impressionante a eficácia disso na narrativa dele. E o mais irônico é como esse paciente, anos depois... Como é que Fitafuso conta? Essa é a cereja do bolo da ironia, né? Anos depois, o paciente se orgulhava do seu senso inexprimível da realidade. Ele achava que isso era a grande defesa dele contra as aberrações da mera lógica. Quer dizer, ele transformou a fuga do pensamento numa virtude. Inacreditável. E Fitafuso conclui com aquela satisfação sombria dele que o paciente agora está a salvo na casa do nosso pai, ou seja, garantido no inferno. A anedota toda encapsula a estratégia, usar o banal como antídoto para o transcendente. Nossa, essa história do almoço, ela ilustra perfeitamente essa teoria da vida real. E já nos leva para outro ponto. O conselho dele sobre manter o paciente focado na natureza banal das coisas.
Se o banal é a arma principal, como ele sugere lidar com algo que poderia levar a pensamentos mais profundos, tipo a ciência? Ah, a ciência, ele tem uma abordagem bem cuidadosa com ela. Não é que ele a descarte totalmente, mas ele a maneja com pinças. Como assim? Ele faz uma distinção. As ciências verdadeiras, como ele chama, tipo física, cosmologia, talvez biologia profunda, essas são perigosas, Perigosas por quê? porque elas lidam com coisas invisíveis, com vastidões de tempo e espaço, com complexidades que apontam para além da nossa experiência imediata, sabe? Elas podem despertar um senso de maravilhamento, de mistério, podem até levantar perguntas sobre design, propósito. Fitafuso até menciona uns casos lamentáveis entre os cientistas modernos, sugerindo que alguns foram parar na fé justamente por causa da ciência. Entendi. Então, se essas são perigosas, quais ele recomenda? Quais são mais seguras? Ele prefere áreas como economia e sociologia. Não que não sejam complexas, mas Fitafuso as vê como mais seguras porque tendem a manter o foco do paciente na preciosa vida real. Estruturas sociais, economia, comportamento humano em grupo, o olhar fica mais no nível terreno, entende? Menos nas questões últimas sobre a natureza da realidade. Mas ele também não quer que o paciente vire um especialista nessas áreas, né? A profundidade em si parece ser um problema. Exatamente. O ideal, para Fitafuso, é evitar que o paciente estude qualquer ciência a sério. O objetivo não é conhecimento real. É dar ao paciente a impressão generalizada de que ele sabe tudo. Uma espécie de vacina contra a curiosidade real. Isso, perfeito. E como ele sugere criar essa falsa impressão de saber? Pela superficialidade. Conversas rápidas, artigos de divulgação lidos pela metade, vídeos curtos, fragmentos de informação pegos aqui e ali. O importante é que o paciente acumule jargões e opiniões prontas, que ele possa repetir e se sentir informado, atualizado. E tudo isso convenientemente chamado de... O resultado das pesquisas modernas. Pronto. Cria-se uma fachada de intelectualidade que, na verdade, mascara uma falta de entendimento profundo e bloqueia a vontade de investigar mais. É uma tática muito sutil mesmo. Não é negar a ciência. É usar uma versão distorcida dela, quase como um verniz, para reforçar a visão materialista e banal do mundo. É como dar uma ferramenta poderosa, mas sem um manual e sugerindo usar só para apertar parafuso frouxo. Ótima analogia. O objetivo é que o paciente fique confortável com aquele status quo intelectual que ele recebeu superficialmente. E que ele veja qualquer pergunta mais profunda como desnecessária, complicada demais, ou talvez até anticientífica. Olha a ironia. E tudo isso parece culmina naquela instrução final que Fitafuso dá para o Vermebili nessa carta. Quase um lema, né? Lembre-se de que você existe para confundi-lo. Do jeito que vocês diabinhos jovens falam, fica-se com a impressão de que o nosso dever é ensinar. O que essa frase revela sobre a filosofia de trabalho deles? Ela amarra tudo, né? Mostra que o objetivo central não é ganhar um debate, não é converter o paciente a uma verdade do mal pela lógica. O objetivo é a confusão, é a névoa mental, o ruído. Trabalhar nas sombras. Exato. Explorar as fraquezas mais sutis. Preguiça mental, atração pelo conforto, medo do desconhecido, a vaidade de parecer inteligente sem muito esforço. É uma estratégia de guerrilha psicológica. Desviar, distrair, obscurecer, não confrontar. E como alguns estudiosos de Lewis apontam, ele via o livro também como um alerta, né? Para os cristãos perceberem esses ataques indiretos, essa guerra silenciosa pela mente, pela atenção. Faz todo sentido. O jargão no lugar da verdade, a vida real sensorial como escudo contra a reflexão, a ciência superficial como vacina contra a curiosidade, tudo converge para essa meta de gerar confusão e impedir a clareza. Isso. É menos sobre doutrinar e mais sobre Incapacitar. Incapacitar a habilidade de pensar criticamente, de buscar sentido,
de fazer as perguntas que realmente importam, manter a alma ocupada com o barulho do mundo para que ela não consiga ouvir nem os sussurros do transcendente, nem as perguntas da própria razão. Então, só para recapitular rapidinho as táticas que a gente viu nessa primeira carta de Fitafuso. Primeiro, trocar a busca pela verdade por rótulos e jargões da moda. Sim. Segundo, elevar a experiência sensorial imediata e banal a tal validez real como critério de realidade, em oposição à reflexão. Exato. O escudo da distração. Terceiro, usar essa distração cotidiana de forma estratégica para prender a mente no trivial. Quarto, manipular a ciência para criar uma ilusão de conhecimento superficial, a fachada de intelectualidade. E por fim, o objetivo maior, não ensinar ou convencer, mas sim confundir, obscurecer. Uma cartilha bem definida, hein? Uma cartilha para explorar a nossa inércia mental e a nossa atração pelo caminho mais fácil, intelectual e espiritualmente falando. E diante disso tudo, fica a pergunta, né? O que a gente tira daqui para nós hoje? Qual a relevância dessas táticas que o Lewis descreveu décadas atrás? Essa é a questão crucial e talvez um pouco desconfortável, porque é impossível não notar como essa estratégia de fitafuso, usar jargão, superficialidade, distração constante, parece feita sob medida para o nosso mundo de hoje, né? Totalmente. A gente vive imerso num fluxo sem fim de informação fragmentada, notificação, opinião rápida, a vida real, digital e midiática competindo pela nossa atenção a cada segundo, a tática de criar uma impressão de conhecimento com manchetes e conversas rápidas. Isso é o pão de cada dia nas redes sociais, no ciclo de notícias. Verdade. Então isso levanta uma questão importante para nossa reflexão. Até que ponto a gente está consciente de como esse ambiente todo molda a nossa percepção da realidade? Como é que a gente separa a vida real, que nos conecta de forma saudável com o mundo e as pessoas, dessa outra vida real, superficial, promovida por filtrafuso que funciona como uma cortina de fumaça? Uma cortina que impede a gente de parar, respirar e pensar criticamente sobre o que realmente importa para nós. Exato. Será que a gente está cultivando espaços de clareza no meio de tanta névoa, seja ela deliberada ou acidental? Uma provocação final muito pertinente. Como a gente navega essa névoa toda? Fica aí para a gente pensar. E vale lembrar que essa foi só a primeira carta. Carta de um Diabo a Seu Aprendiz vai muito mais fundo nessas e em outras estratégias ao longo do livro. Sem dúvida. Lewis continua a pintar esse retrato complexo e às vezes bem perturbador das tentações modernas, sempre com essa inteligência única que vem da perspectiva invertida. E podem ter certeza que a gente vai voltar e mergulhar em outras cartas e táticas dessa obra tão rica em análises futuras por aqui.